Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade. Sempre tratando de temas à luz do espiritismo, com reflexões interessantes, batendo esse papo aqui com você que está nos assistindo. E por isso nós pedimos que vocês mandem aí as suas perguntas, seus comentários, que hoje vamos ter mais uma conversa animada sobre a doutrina. E hoje, para a gente bater esse papo, estamos mais uma vez na presença de Juliana Hilbert e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, pessoal. Olá, Juliana. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço aí para todos que estão conosco. Olá, Paulo. Olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui retomar nossos estudos, da doutrina espírita, começando, abrindo a semana, Vamos sempre buscar nas palavras de Kardec, no ensinamento dos espíritos, a nossa proposta, E o que é que nós vamos estudar hoje? Vou deixar para a Juliana dizer aí qual é o nosso tema. Chamar o nosso tema de hoje, o pessoal da técnica. Vamos lá? Papo de hoje. Igualdade, liberdade e fraternidade. É esse o nosso tema de hoje, Pois é, um tema que está sempre presente, já conversamos sobre ele aqui outras vezes, mas que sempre a gente vai precisar fazer referência, Tem muito assunto, muitas questões envolvidas, E a gente, mais uma vez, vai trazer agora com um enfoque diferente, gente? O que é que você poderia começar trazendo para a gente, Paulo? Veja, claramente, a origem da expressão está lá na Revolução Francesa, Veja, eles era um retrato do mundo, A condição da submissão, da diferença, por nascimento, da realeza, aquela estrutura de subvenção do governo à igreja, uma proximidade muito grande entre a igreja e a nobreza, a tal ponto que poderia se dizer que na Europa ali, os povos estavam divididos, entre uma elite focada na nobreza e na igreja, e uma grande maioria, dividida entre aqueles que tinham uma profissão liberal e aqueles, a base, a gigantesca base, que na França era ligada ao campo, à produção agrícola, Esse era mais ou menos o retrato que antecipava ali a Revolução Francesa. As circunstâncias históricas, causaram a grande revolução, e quando a gente vai buscar as origens dessa expressão, liberdade, igualdade e fraternidade, os historiadores todos, eles conseguem citar em alguns lugares onde ela foi mencionada, até fazer parte, das diretrizes do governo francês. Mas muitos deles dizem que a origem é popular. Começou-se a pronunciar essa expressão. E aqueles que estudam essa expressão, eles pensam assim: há uma diferença entre fraternidade e as outras duas. Porque, pelo senso comum, quando você pensa em liberdade e igualdade, isso representa direitos, Isso é interpretado como direitos sociais. O direito à liberdade e o direito à igualdade, e a fraternidade, ela tem uma conotação de moral. Então, muitos comentadores veem, olha, não é tão uniforme, porque uns são direitos naturais, e o outro é uma conotação moral, ética. E é exatamente as origens, e a fundamentação dessas três na natureza que o Espiritismo vem demonstrar.
Então, essa expressão é muito importante para o Espiritismo, né? Porque Kardec vai desenvolver em todas as suas obras, né? Inclusive, a Juliana, na pesquisa, encontrou em vários pontos das obras de Kardec a referência a essas três. Então, para quem quiser estudar, nós temos muitas referências sobre a ideia da fraternidade universal, ou seja, no Espiritismo, as três coisas, liberdade, igualdade e fraternidade, vão estar relacionadas entre si e fundamentadas pelas leis naturais, tendo origem nas causas primeiras. A caracterização adequada, né, da figura de Deus no universo e na criação, né, na relação com os seres, é aí que você vai encontrar a fundamentação. Deus justo, bom, misericordioso, absolutamente bom, justo e misericordioso. Qualquer interpretação social, moral, ética ou das leis universais que divirja dessa característica de Deus, as características de Deus, ela vai estar equivocada. Então, o Espiritismo trabalha muito isso e acredita isso a Jesus antecipado por Platão e Sócrates. Então, tratar dessa questão é tratar do núcleo central do pensamento espírita, né? Existe um artigo, né, que Kardec não chegou a publicar em vida, está em obras póstumas, e o título é exatamente esse: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Eu acho que esse é o escopo, né, do nosso estudo, não é isso, Juliana? É isso, Paulo, Lucas. Bom dia, nossa, aqui também para o pessoal que está conosco. Vamos, né, trazer os nossos ouvintes para conversar aqui com a gente. Jesusa Lopes está dando um bom dia. Clarice de Maio, Joenilton Oliveira, bom dia a todos. Liege, Sana, Elaine, Maria Machado, aqui ela está dando um bom dia para a gente. A Marinesa Biazeto, lá de Guarulhos. Paulo Vicenzi, Maria Zélia de Araújo, Cecília Reis, Simplesmente Espiritismo, Cláudio Luiz da Silva, Lucinês Gomes, aqui a Sueli Preto, Ângela Maria, estão dando, né, um bom dia, uma boa semana. Paulo, Lucas, assim, pesquisando um pouquinho sobre esse tema, eu reparei que também associada a isso tem algumas palavrinhas, né, que Kardec também, assim, associa, né, ao entendimento desses princípios, que são consciência, caridade, justiça, felicidade e salvação. Então, quando ele está trabalhando sobre esse tema, liberdade, igualdade, fraternidade, né, ele trabalha a questão, né, da liberdade de consciência, da liberdade de escolha do espírito. Queria que o Paulo falasse também um pouquinho sobre isso. Uma das coisas importantes quando a gente vai estudar o Espiritismo, né, é a gente se aprofundando na obra de Kardec e nos ensinamentos dos Espíritos, entender o significado de cada palavra, né, no contexto da doutrina. Eu vou dar um exemplo. Se você vai estudar outras ciências, quando você vai estudar física, existem uma série de expressões: força, né? Inércia, força, né? Potência, um conjunto grande de palavras, assim como na química, na biologia, né? E conforme você vai fazer uso de uma determinada teoria, essa palavra ela pode assumir significados diferentes, principalmente no decorrer do tempo, né, na história, né? Então, a palavra gravidade, por exemplo, né? Gravidade ela faz referência a uma força que foi compreendida de muitas maneiras diferentes. Na época que se descobriram as propriedades, né, do magnetismo, haviam cientistas que consideravam como se fosse um imã. A Terra fosse um imã que atraísse as coisas. Mas antes ainda, né? Imaginava-se que a Terra estando no centro do universo, né? As coisas teriam lugares naturais. Essa explicação
ela não usa matemática, não usa uma referência, ela usa apenas uma referência espacial, uma definição. Olha, as coisas são compostas de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E o lugar natural de cada uma delas é a Terra no centro, né, da Terra, porque é o centro do universo. Então, o lugar natural da Terra é esse, né, seguida de a, a, a água, né, terra, água, ar e depois o fogo, considerando que cada um teria uma densidade diferente, que ocuparia espaços diferentes. Né? Não entra aí os estudos mais complexos da física, mas apenas uma definição. Né? Então, não tem um aspecto matemático para poder você explicar essa questão. Né? Então, é muito importante a gente entender que a palavra, numa determinada ciência, ela tem um significado associado à sua teoria. E essa é a forma correta de estudar o espiritismo, né? Entendeu? Então, apesar de você ter liberdade, igualdade e fraternidade, né? Na história da França, né? Por exemplo, na verdade, em outros aspectos, você pode estudar isso em qualquer origem. Igualdade. O aspecto da igualdade é estudado lá, por exemplo, desde a Grécia. Platão propunha a ideia da igualdade, né? E o Aristóteles também propunha a ideia de igualdade. Agora, olha só que interessante. Quando Platão foi estudar a igualdade, ele vai considerar a igualdade como sendo uma relação das partes com o todo. A igualdade está relacionada entre as partes e o todo. E quando ele propõe as partes e o todo, ele diz assim: olha, existe uma harmonia no todo. A criação é harmônica. Então, cada parte ocupa um lugar adequado e necessário. E a relação adequada entre todas as partes, nos seus mais diversos níveis, né, determina essa harmonia que representa a criação. Quando você vai para Aristóteles, ele vai dizer assim: a gente só pode aplicar esse estudo matemático, né, nas coisas do mundo por meio dos sentidos. Então, ele vai dizer assim: a igualdade é você pegar qual é o indivíduo mais poderoso, ele merece mais honrarias e bens. O menos, né, poder, honrarias e bens. Aquele que é o mais bem qualificado. Então, quando ele tem esse olhar, Aristóteles, ele vai dizer assim: olha, o cidadão, aquele que é o mais capaz, ele é aquele que é quem vai reger a família e vai reger a sociedade. E aquele que for o mais capaz de todos, né, que ele vai definir como magnânimo, né, aquele é quem cabe as maiores honrarias, os bens, né. Então ele vai ter um olhar humano, né, que vai ser justamente a justificativa das falsas ideias espalhadas pelo mundo. Tanto que, quando a igreja adotou a tese do Aristóteles, a igreja sustentava a nobreza. E o rei era o magnânimo nessa leitura. E aí a igreja dizia: olha, Deus escolheu o rei, então é por isso que ele merece todos os bens, toda a glória, todo o respeito e ainda deve definir a justiça. Percebem, gente? Como se você segue uma determinada doutrina, você chega numa coisa. Se você segue outro caminho, você chega em outra. Então, podemos dizer que quando ocorre a Revolução Francesa, você está saindo da tese do Aristóteles e está indo para a tese do Platão. Então, a Revolução Francesa, ela vai dizer assim: olha, numa sociedade, cada um cumpre uma função. E todas as funções são importantes. Então, nós devemos atribuir a importância, o resguardo, né, garantir a liberdade e estabelecer a fraternidade para todas as pessoas, que era a visão do Platão. Você não pode tirar nenhum, todos são importantes. Né? Se todos são importantes, nós devemos nos dedicar a todos e não apenas a alguns. Então, qual doutrina você adota? Vai permitir qual leitura.
Eu vou dar um exemplo aqui de como isso é bastante importante, né? Nós tivemos depois um período do terror ali na Revolução Francesa, né? E aí você tinha ali posições, muitas vezes, mais radicais. Então, olha só, havia alguns que diziam assim, fraternidade ou morte. Então, alguns defendiam esse lema, fraternidade ou morte. No nosso estudo, isso é uma tremenda de uma contradição, porque a morte é a violência e a fraternidade é o bem para com todos. Agora, olha só a justificativa que eles diziam. Eles diziam assim, existe uma forte oposição entre aqueles que eram os irmãos e aqueles que não eram. Então, no sentido do estás comigo ou contra mim, irmão ou inimigo, né? Então, veja só, quando você fala os que estão comigo e os que estão contra, você está usando a tese que é justamente amar aos amigos, né? E o bem aos amigos e mal aos inimigos. E a tese que Aristóteles vai acabar defendendo. Bem aos amigos e mal aos inimigos. Quando você pega na igreja, Tomás de Aquino, que foi o nome que associou Aristóteles, né, na Idade Média ao cristianismo, né, e acabou isso se tornando uma ortodoxia na igreja e virou a tese da igreja fundamental, o Tomás de Aquino, ele adaptou bem aos amigos e mal aos inimigos a própria estrutura da igreja, né, dizendo fora da igreja não há salvação. E aqueles que não pertenciam à igreja deveriam ser, até mesmo, se fosse necessário, mortos, dizia o Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele está partindo de um princípio. Bem aos amigos, mal aos inimigos. E o Aristóteles, baseado em Sócrates, ele partia da definição: o bem só é possível se for considerado enquanto bem para com todos. O bem para os amigos e mal aos inimigos, ele vai causar uma série de distorções. Até mesmo aquele que vai parecer que é bem, escondendo as suas verdadeiras intenções. Então, adotar bem aos amigos e mal aos inimigos vai criar todos os problemas que o mundo viveu. Porque se você convence alguém que o outro é um inimigo, pronto, você já criou a oposição. E isso foi utilizado em todos os tempos da humanidade como meio de dominação. Então, nós estamos trabalhando no Espiritismo exatamente com a definição central do que é o bem. Só compreendendo o que é o bem é que nós vamos entender o que é liberdade, igualdade e fraternidade. O que você acha, Lucas? Então, parece que as ideias dos filósofos que vieram no Iluminismo muitas vezes não foram bem compreendidas, principalmente por esses líderes políticos radicais que havia na França. Então, ali mesmo na Revolução Francesa, havia divergência de entendimento, jacobinos, gerondinos, né? Mas o Espiritismo ele vem para mostrar, né, separar o joio do trigo, mostrar o que é a mentalidade verdadeira. E aí, Paulo, a gente tem, de um lado, a Revolução Francesa, mas, de outro lado, precisamos falar da Revolução Espírita, né? Que é a revolução da humanidade pela regeneração. E você mesmo tem um livro com esse título, né? Onde você traz a questão da teoria moral da autonomia, ou da moral autônoma. Então, a gente precisa conhecer isso para também evitar o falso entendimento dentro do movimento espírita, né? Para que os espíritas e também outras pessoas interessadas possam compreender isso. Afinal de contas, senão a gente cairia no mesmo exclusivismo, né, que você apontou aí, que aconteceu lá na França na época, que aconteceu também na igreja, né? A igreja que, digamos, que os revolucionários queriam superar o pensamento dogmático, mas terminaram mantendo esse mesmo equívoco, né, que a igreja trazia, mas que o materialismo, como filho desse dogmatismo, também manteve. Então, a Revolução Espírita ela tem um poder muito grande porque, através da estrutura do conhecimento da doutrina, o que nós vemos é uma explicação da lei natural através do método científico, não desse método que a gente conhece das ciências naturais, né, do materialismo,
né, da ciência do mundo corpóreo, mas através da compreensão da realidade metafísica, ontológica, e que se reflete, se projeta em nosso mundo aqui. Então, imagino que a gente precise trazer agora um enfoque aqui para o que é a verdade, né? Que termina desembocando nesse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, ou ao contrário, como propôs Kardec, né? A fraternidade, ela vem primeiro, ou até antes dela vem a solidariedade, né? Pela própria condição em que os espíritos existem. A partir da solidariedade vem a fraternidade e, como consequência dela, os espíritos se reconhecem, os seres humanos se reconhecem todos unidos, né? E existe a perpetuidade das relações e daí, naturalmente, né, vai advir também uma caridade, a caridade natural, né? A caridade que vai unir os indivíduos, e a igualdade e a liberdade vão ser consequências naturais desse processo, né, do ser humano que se reconhece como espírito. É isso, Paulo. O que é que você pode falar sobre essa revolução espírita? Bom, agora quando a gente chega na Revolução Espírita e na autonomia, nós estamos falando da construção do futuro, né? Que a gente tem que reconhecer na humanidade algo que precisa ser modificado. Isso foi dito por Jesus, é a primeira frase dele, né? Quando ele dizia assim, mudai de mentalidade, os tempos estão próximos. Muitas vezes, por muito tempo se traduziu por arrependei-vos. Então a palavra arrependimento, na verdade ali, o contexto correto pode significar arrependei-vos, mas o contexto correto na tradução é mudar de mentalidade. Então, existe uma mentalidade antiga e uma mentalidade que se propõe como nova, que vai ser a revolução moral. Qual é a mudança? Né? Então, nesse livro, eu usei a expressão autonomia e heteronomia, porque depois de Kardec, essas palavras se consagraram exatamente no contexto que Kardec explicava por várias palavras. Então, a autonomia é o indivíduo assumindo a própria responsabilidade com relação aos outros. Então, a reforma moral começa com o próprio indivíduo mudando de mentalidade. Que mudança de mentalidade? Justamente sair do bem aos amigos e mal aos inimigos para o bem para com todos. Poxa, mas como é que a gente vai conseguir garantir que o bem para com todos seja aceito por todos? Aí a gente deixa de falar da humanidade e começa a falar da humanidade espiritual. Então, existe uma lei universal que rege a evolução dos mundos, e quando chega num certo momento que a maioria está apta para adotar a tese do bem para com todos, aqueles que são refratários ao bem, obstinados no mal, ou seja, aqueles que não aceitam a igualdade para com todos, porque estão arraigados em conceitos equivocados, derivados do seu egoísmo, do seu orgulho, individualmente, esses espíritos formam um percentual da humanidade. E a lei divina diz assim: todo mundo tem oportunidade de uma nova vida para reencontrar o seu caminho. Mas se a humanidade como um todo está pronta para uma revolução moral, aqueles que são refratários ao bem vão ter essa nova oportunidade, não neste mundo, mas num outro mundo que ainda esteja na condição primitiva e que, mesmo involuntariamente, eles vão ser úteis para o desenvolvimento intelectual daquele planeta, recebendo ao mesmo tempo oportunidades de vivenciar a mudança de mentalidade, o arrependimento que tá na base da moral espírita. Então, quando um planeta está pronto, que é a referência que Jesus disse, mudar de mentalidade, os tempos estão chegando, né? Que tempo é esse? O tempo dessa migração, né? E do estabelecimento de uma nova ordem moral no mundo. Então, poxa, então como é que eu participo disso? Jesus já disse. Ele diz assim, esteja pronto para quando esse momento chegar. O que significa esteja pronto? Você adote a tese do bem para com todos e vive em função dela, até chegar o momento que realmente estamos à beira de acontecer, e nós vamos ter uma virada moral na humanidade, porque o bem para com todos vai ser a base fundamental. Né? E o que é o bem para com todos? Agora vamos prestar bem atenção nas palavras de Kardec.
ele vai dizer assim: o que é que diz a fraternidade? Ele vai dizer um por todos e todos por um. Um para com todos e todos para cada um. Para com cada um. Então, veja, essa figura que Kardec evoca e usa em todos os seus livros, um para com todos, e ele vai dizer essa é a lei universal da solidariedade, a base da fraternidade, veja, ela é exatamente a tese platônica. Ou seja, cada parte cumpre a sua missão, gerando a harmonia do todo. Uma lei universal. Sendo que Deus sendo benevolente, né, bom, inteligência suprema, né, ele sendo justo, né, ele sendo misericordioso. Então, parte dele é a criação. E esses atributos de Deus demonstram que a sua criação reflete o Criador. Então, Deus age assim, né? Ele é bom para com todos. E a criação, então, se torna harmônica quando se estabelece segundo o pensamento divino. Então, isso já ocorre, gente, na formação do universo, na formação dos mundos, no desenvolvimento da vida em cada mundo. E torna-se a meta dos encarnados estabelecer essa mesma concepção, né, aqui neste mundo. Então, a ideia é essa. A espiritualidade vai orientar a humanidade na organização, né, da harmonia. Mas, para isso, é necessária a adesão de cada um, formando ligações uns com os outros, que são as afeições. Não afeições segundo as coisas do mundo, mas afeição em função dessa ideia de que somos todos espíritos unidos aqui neste mundo para estabelecer a felicidade entre todos. Então, a fórmula é essa, né? Você aderir à visão de que todos estão unidos, né? E que cada um deve agir em função de todos. O que significa isso? Cada vez que você está no seu cotidiano, diante de qualquer um que seja, a finalidade desse encontro é ser útil. Porque aí você está agindo em função do todo. Então, assumir a responsabilidade por resolver o todo. Imagine que você esteja, Juliana, numa casa que está sendo reformada. Ou seja, vamos imaginar que um grupo recebeu uma casa. E essa casa vai ser onde vai se formar ali as ideias, os grupos, os estudos, os atendimentos. Um grupo ganha uma casa. E aí todo esse grupo chega na casa. Qual é a intenção ali quando chega na casa? É colocá-la em ordem, para que possa ser utilizada futuramente. Então, imagine-se nessa situação, Juliana. Você chega, aquela casa está pronta para ser usada? Qual é o primeiro impacto que você tem? Leva um susto, né, Paulo? Muitas coisas para fazer. E, por coincidência, eu estou reformando aqui. Então, você olha assim, e é interessante você falar isso, porque eu e o Ale, a gente faz juntos. Só que eu e ele, a gente tem habilidades diferentes. Por exemplo, eu gosto bastante da parte da pintura da casa. Ele não, ele já faz as coisas mais pesadas, assim, que eu não consigo. Então, você trouxe esse exemplo, me fez lembrar também a diferença da habilidade de cada um para ajudar. Isso, agora imagine, amplie isso, e não uma casa que está sendo só reformada, mas que ela precisa ser adaptada inteira, ela está todinha. As coisas estão fora do lugar, tudo está por fazer. E aí, imagine um grupo grande. Aí sim a diversidade de habilidades vai ser enorme. Então, vamos dizer que você seja responsável pela pintura. Mas você chegou lá, Juliana, não está pronto para pintar. As coisas estão penduradas na parede, tudo precisa limpar primeiro. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ajudar na limpeza, apesar de que sua especialidade é a pintura. Percebe? Então, se você entrou na casa para ir lá resolver uma parte que você vai fazer e tem coisas no caminho, você vai tirando do caminho. Percebe? Então, esse é o retrato do mundo. O mundo, necessariamente, segundo esse ponto de vista, ele requer uma reconstrução absoluta. Se você olhar para a humanidade agora, se a gente sair de casa e olhar à volta assim, nós vamos ver todos os frutos da desigualdade,
do desrespeito com a natureza, né? A falta de fraternidade, né? A gente vai ver gente morando na rua, criança não tendo acesso à educação, nem todo mundo tem comida, áreas que não têm acesso à água potável, há grandes extensões mal utilizadas, cidades com pessoas amontoadas e assim por diante. A gente olha para tudo isso, é igualzinho àquela casa toda desarrumada. Poxa, então como é que nós vamos conseguir colocar tudo isso em ordem? Quanto mais pessoas aderirem à tese do um para com todos e todos, né, para cada um, isso vai caminhando para uma circunstância em que, em certo momento, a humanidade toma consciência de como é possível se tornar feliz. Então, o despertar para essas ideias renovadoras, e vão dizer assim, olha, se a gente vai reencarnar, nós vamos voltar para este mesmo mundo. E se a gente quiser fazer um mundo feliz, a gente tem que fazer hoje o que a gente quer que esteja melhor. Então, vamos comparar com aquela casa, Juliana? Quando você entra na casa num dia, você pensa assim, tudo bem, agora não dá para usar. Ela não está adequada, mas eu vou voltar amanhã, depois, a gente aos poucos vai arrumando. Então, quando você chegou no fim do dia e você vai embora, é como se você tivesse vivenciado uma vida aquele dia. E aí, quando você chegou no dia seguinte, é uma nova vida. Então, quando a gente, por meio da fé racional, tiver a clareza da sucessão das vidas e que existe uma solidariedade entre esse mundo corpóreo e o mundo espiritual, né? Até mesmo, a gente pode dizer, Juliana, que você possa andar pela casa, todo mundo que vai lá trabalhar nessa casa pode ter ajuda, né, de quem está de fora. Por exemplo, você pode ter uma ajuda de um engenheiro, que não necessariamente ele precisa estar ali no cotidiano, mas ele vai dar as diretrizes. Olha, precisa refazer essa coluna, essa parede aqui não dá, vai ter que cair, vamos fazer. Então você vai ter arquiteto, vai ter engenheiro, vai ter especialistas que vão auxiliar. E quando a gente fala da reconstrução do mundo, existe exatamente essa figura. Quem orienta a reconstrução do mundo e da humanidade são exatamente os espíritos superiores e puros, que, segundo o pensamento divino, organizam cada planeta e cada humanidade. Eles foram os responsáveis pelo surgimento da própria humanidade. E eles são os responsáveis pela que a humanidade cumpra o seu caminho em direção ao mundo feliz, né, Lucas? Olha, gente, isso é muito importante e é muito boa essa comparação, porque quando a gente olha para a sociedade, o que a gente vê essa desigualdade toda e muitas vezes nos causa revolta, mas a gente não pode simplesmente destruir a casa toda, porque a gente tem pressa, a gente quer que as coisas melhorem logo, né? E muitas vezes a humanidade, nessa pressa e sem compreender a realidade das coisas, a humanidade parte para a violência, como aconteceu na própria Revolução Francesa. E o Espiritismo, então, não é uma doutrina de acomodação, né, de conformismo, em que diz que as pessoas devem simplesmente aguardar que um dia Deus vai melhorar a situação. É exatamente o que você falou, Paulo. Nós temos que partir, Juliana também, para construir cada um naquilo que tem de melhor para oferecer, né? E assim a gente vai modificando de acordo com o projeto, o plano de Deus, né? Porque se a gente simplesmente destrói, em algum momento vai ser necessário reconstruir, e como se não conhecermos, né, outros projetos, vamos construir da mesma forma, né? E aí os problemas continuam ou até pioram. Então a doutrina espírita diz, nós devemos conhecer para agir, né? Para simplesmente não acontecer a mesma coisa que já aconteceu em outras vezes. Então esse agir é a gente desconstruir as ideias equivocadas do passado, né? Essas ideias que são efetivamente retrógradas. E nós estamos sempre denunciando aqui, né, os equívocos do dogmatismo, né, do fanatismo materialista, que também é uma forma de fanatismo, e essas sim são forças que na sociedade são conservadoras. Então, a proposta espírita, ela é exatamente de compreender esse projeto, porque ele é transmitido pelos espíritos superiores que sabem como esse processo revolucionário acontece em todas as humanidades e que sempre aconteceu, né, em toda a eternidade. Então, isso nos dá uma tranquilidade.
Se antes foi dito que os tempos estavam próximos, Kardec escreve o último capítulo do seu último livro, que é a Gênese, com o título Os Tempos Estão Chegados. Significa que nós já temos os instrumentos, né, e já conhecemos em detalhes, às vezes, os mecanismos para que essa revolução aconteça. Né? E precisamos conhecer, então, para poder separar o joio do trigo e ter maior clareza no que é esse projeto, que é um projeto que concilia a igualdade com a liberdade, mas sempre tendo por base a solidariedade e a fraternidade, não é isso, Paulo? Exatamente. Olha, tem dois aspectos importantes na recuperação da doutrina espírita, né, como ela foi proposta no seu original. A recuperação teórica, ou seja, a gente retomar os conceitos fundamentais, que nós estamos tratando aqui, né, esbarrando neles, né, não estamos nos aprofundando, mas nós estamos tocando em muitos pontos importantes para a gente recuperar, né? E tem também o aspecto histórico. Então, trazendo aqui umas referências históricas. Kardec desenvolveu a teoria espírita quando estava tendo uma ditadura ali do Napoleão III, que tinha cerceamento de questões ligadas à imprensa, à livre opinião, né? A gente até sabe, quando você vai ler ali o dia a dia de Kardec, muitas vezes, uma reunião poderia não ser autorizada. Ou seja, foi até mesmo no encontro primeiro encontro possível ali de Kardec com Leon Denis, ele não pôde ir numa reunião que acabou sendo cancelada, porque não teve autorização prévia. Então, veja, não era um momento fácil, né? E quando a gente vai ver esse assunto associado ao lema, olha o que a gente encontra, né? Quando o Napoleão III assumiu ali, em 6 de janeiro de 52, ele ordenou que todos os prefeitos apagassem o lema liberdade, igualdade e fraternidade dos documentos, dos pórticos, das inscrições nos lugares públicos, de todos os edifícios oficiais, dizendo que essas 3 palavras levariam à insurreição e à desordem. E olha que incrível, quem aplaudiu isso foi justamente Augusto Comte, do positivismo. Né? O que ele disse, o Augusto Comte? Ele dizia, realmente, a ideia de igualdade não vai funcionar porque as pessoas são diferentes entre si. Nós temos uma elite que tem capacidade intelectual que deve governar. E nós temos uma maioria que deve ser mantida sobre a ordem, submissa. Né? Porque eles, não sabendo pensar, eles têm só que trabalhar e se submeter às ordens dessa minoria. Então ele diz assim, a questão biológica impede que se considere iguais todos os homens. E aí ele disse o seguinte, a ideia de igualdade é o símbolo do anarquismo metafísico. O que ele quis dizer, o Comte, com essa expressão que é dele? A igualdade, ela não existe entre os homens, não é real. Ela é algo que só se imagina. Ele está se referindo, por exemplo, a Rousseau. Então, um indivíduo imagina pela metafísica, ou seja, algo que nasce da imaginação e não da realidade. Percebe que nós estamos passando aqui por Aristóteles, que dizia que só era possível fazer uso de conceitos observados pelos sentidos? Então, a ideia de igualdade, você olha para as pessoas, você não vê essa igualdade, você vê uma diversidade. Né? Agora, como é que o Espiritismo explica essa diversidade? Várias fases do desenvolvimento evolutivo, intelecto-moral. Então, por isso que é necessário, como a Juliana falou, cada um fazer aquilo que ele é mais apropriado, segundo o grau evolutivo alcançado. Então, o Augusto Comte aplaudiu Napoleão, disse que isso era metafísico e propôs um novo lema. Esse novo lema, ele dizia assim, a elite deve cuidar do progresso. A elite inteligente e capaz cuida do progresso. Os cientistas, os administradores que vão organizar as indústrias e o progresso, e a maioria que não tem capacidade intelectual vai ficar na ordem. E aí ele criou o lema Ordem e Progresso. E esse lema passou a substituir a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade.
E é bom lembrar, né? Que foi colocada a expressão ordem e progresso na nossa bandeira aqui no Brasil. Né? Só para terminar a questão da história, o lema, né, a liberdade, igualdade e fraternidade, só retornou na França em 1946, gente. Até então, na ocupação nazista da França, o governo que era submisso aos nazistas substituiu por trabalho, família, pátria. Isso permaneceu até quando a França foi libertada e ela retorna a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você vê que interessante, né? Kardec era francês e ele estava usando esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, e não publicou. Então, talvez haja até um problema político, né? Para que ele publicasse. Isso está em obras póstumas. Porque se havia essa determinação do Napoleão III, né? Isso poderia ser considerado uma afronta, né? Às determinações do governo. Olha, gente, como uma frase, né? E como uma palavra, né? Ela é tão forte, fraternidade, que ela movimenta os interesses, né? E causa naqueles que não se interessam pela verdade, né? Oposições. Então entra um ditador que parece que está ali em função da liberdade, né? Mas ele se incomoda profundamente com a igualdade. O mesmo ocorreu com Comte e todos os seus seguidores, né? É muito interessante a gente acompanhar, né, o desenvolvimento da teoria e conhecer o aspecto histórico e respalda, né, a importância das coisas, né? O que vocês acham? Gente, para poder a gente se encaminhar para o final, vamos à nossa reflexão do dia, aproveitando a oportunidade. Vamos lá. Para pensar. O que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. Juliana, o que você pode falar a respeito? Essa frase faz a gente refletir, né? Porque pela liberdade a gente escolhe fazer o bem, né? E acho que tanto o objetivo de toda a criação de Deus é a felicidade de todos os seres, né? E essa felicidade é preciso percorrer, para ser alcançada, é preciso percorrer um caminho, né? Paulo. Então aí a gente completa o conjunto da frase. Porque para alcançar a liberdade, é preciso antes, para alcançar, desculpe, a igualdade, é preciso antes a liberdade. Por quê? Porque a moral ela é fundamentada na autonomia, na escolha de cada um, como você disse. Então, a justiça é cada indivíduo deve fazer o bem pelo seu próprio esforço, interesse e dedicação. A única forma de estabelecer fraternidade é jamais pela oposição, mas pela adesão voluntária de cada um. Por quê? Porque você olha para a fraternidade, você vê que ela é a única forma de alcançar a felicidade. Então, a gente começa por liberdade. A liberdade é autonomia, não pode ser imposto. E aí Kardec trabalha o tempo todo isso, o espiritismo não pode ser imposto. Né? Essa liberdade considera a igualdade. E por meio dessas duas proposições, a gente tem um para todos e todos para cada um, que é a fraternidade, e o mundo se transforma. É isso aí, gente. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de todos e até a próxima segunda. Um abraço, Paulo, um abraço, Juliana e o pessoal da técnica. Abraço, Tchau. até a semana. Você acompanhou Livre Pensamento. Valeu, pessoal. Daqui a pouco. Valeu.